Olá para você, está entrando no ar mais uma edição do Parlatório aqui na TV Pai Eterno. Gente, o programa de hoje vai falar sobre família, especialmente da convivência entre pais e filhos. Como é aí na sua casa essa rotina, hein? O nosso entrevistado de hoje é psicanalista pediatra e possui mais de 20 anos de experiência na área de educação. Escreveu um livro sobre paternidade baseado na história bíblica de Abraão. Por um mundo com mais conversas entre pais e filhos, mais entendimento, mais compreensão, que as telas não substituam o olho no olho e que haja espaço para compartilhar sentimentos de forma saudável. Para falar sobre a importância do diálogo de forma positiva entre pais e filhos, sabendo ouvir e compreender cada lado, sempre na perspectiva de agir com responsabilidade, fé e obediência, eu recebo agora o pediatra e psicanalista Fausto Flor Carvalho. Nascido em Assis, no interior de São Paulo, Fausto Flor Carvalho é médico pediatra com mais de 25 anos de experiência. Psicanalista pela Sociedade Paranaense de Psicanálise e mestre em Educação pela Universidade Estadual Paulista. Trabalha na área de saúde escolar, além de ser membro do Departamento de Saúde Escolar da Sociedade de Pediatria de São Paulo e também da Sociedade Brasileira de Pediatria. É pai de 2 filhos, também é voluntário de cursos sobre educação e famílias. Alegria ter o senhor com a gente aqui. Tá tudo bem, doutor? Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês, levar um olá a todos os nossos telespectadores. Sejam bem-vindos a esse papo, que eu acho que será muito interessante e muito proveitoso para cada um de vocês. Tá certo, a gente vai falar dessa relação de pais e filhos. O senhor tem 2 filhos, né? Isso, tenho o Rafael, de 18 anos, e o Vinícius, de 14 anos, são 2 filhos. Tá, eu quero saber o seguinte do senhor. Primeiro, vamos começar com o senhor. É mais fácil ou mais difícil hoje, depois da internet, de ser um bom pai? Eu diria que está mais difícil, porque as pessoas estão mais distantes, né? Há 2 coisas que são vários fatores, mas 2 fatores me chamam muita atenção. Um deles é que, se a gente olhar a história antigamente, ela era... os pais transmitiam as suas profissões para os filhos. Eu mesmo sou filho de ferroviário, e esse filho de ferroviário era neto, né? Eu sou neto de ferroviário, bisneto de ferroviário. Era comum a gente passar a profissão por gerações, né? Tanto que algumas línguas, como o alemão, por exemplo, a maior parte dos sobrenomes estão relacionados a alguma profissão de algum antecedente, que isso marcava a história. Então, o convívio do pai e do filho era bastante frequente por conta de transmitir uma profissão. Além disso ter mudado muito com a tecnologia, com o avanço, a gente tem esse distanciamento que a internet nos permite. Ela nos aproxima a quem está distante, como estamos agora, nesse momento, mas ela acaba tirando a atenção de quem está no mesmo ambiente. Então, a gente vê hoje famílias que vão para um restaurante, ou mesmo na sua casa, e sentam 4, 5 pessoas e todas estão num aparelho celular, né? Famílias que o pai precisa falar para o filho por mensagem que o almoço está servido. Então, há um distanciamento maior e eu acho que sim, está mais difícil, apesar de mais conhecimento, a gente está ficando mais distante o pulo das gerações. Eu vou falar, claro, dos 2 filhos do senhor, como é que é essa convivência. Vamos voltar um pouquinho. Como é que era a convivência do senhor com seus pais? Claro. Muito boa, apesar de uma diferença geracional grande, né? Meu pai era 35 anos mais velho do que eu. Eu nasci quando meu pai tinha 35 anos e a minha mãe 25. Então, eu fui educado no modo antigo, né? De pedir bênção ao pai, de falar senhor para o pai, senhora para a mãe, né? Então, eu tenho essa convivência que era mais distante, mas num lar muito... com poucos recursos, nós éramos bastante pobres, mas uma família muito ligada,
né, muito de convívio próximo. Minha mãe sempre muito presente, muito brava. Ela provavelmente vai estar assistindo a gente, vai ficar brava, eu estou falando que ela era brava. Como é que é o nome dela? Meu pai já era Dona Lúcia. Oi, Dona Lúcia, um abraço para a senhora. Depois a senhora me conta se o doutor dava muito trabalho para a senhora quando era pequena, tá bom? Mas pode continuar, doutor, por favor. Eu era tranquilo. Mas e meu pai já era mais calmo. Mas meu pai tinha algumas coisas que eu vejo que era de sabedoria, sem ter tanto estudo, sem tanto conhecimento. Um exemplo meu pai, ele trabalhava em turnos na ferrovia. Mas toda sábado de manhã, que ele não estava de plantão, ele saía com a gente, saía comigo, depois comigo, com a minha irmã, e ele fazia um caminho simples, passava em alguns pontos da cidade, falava com alguns amigos, fazia alguns negócios que ele precisava fazer, mas a gente tinha aquela rotina de estar junto com o pai, né? Então eu tinha aquele momento que eu sabia que era o dia que às vezes eu nem almoçava, porque eu saía, ia comer um salgado, tomar um suco de fruta, uma coisa diferente um pouquinho, mas eu tinha aquele momento de convivência. Então, nosso ambiente familiar era bastante bom nesse aspecto. A convivência foi boa, não tive grandes dificuldades na minha adolescência e, graças a Deus, também com os meus filhos a gente tem uma convivência bacana, boa, e que eu acho que só está em melhorado. De geração a geração a gente tem conseguido melhorar esse relacionamento, que não foi tão simples, por exemplo, do meu pai com o meu avô, né? Já tinha algumas coisas pendentes lá atrás, então a gente conseguiu ir evoluindo e melhorando nesse sentido. Inclusive, daqui a pouco a gente vai falar sobre o livro que o senhor escreveu, da experiência profissional que o senhor tem, mas eu queria agora, o senhor falou quando o senhor era criança, da relação com o pai, agora eu quero que o senhor fale o senhor como pai, porque veja bem, o senhor tem um filho com 18, o outro já está quase completando 15 anos, que é o Rafael e o Vinícius. Agora, doutor, eles nasceram depois da internet, né? Logo na sequência, quando eles eram crianças, vieram as redes sociais. Como é que o senhor fez exatamente para sair dessa experiência que o senhor teve com os pais, completamente diferente, para essa de hoje com os seus filhos? É uma pergunta muito interessante, porque realmente a resposta não é tão simples, né? Eu acho que a gente, como pai, não pode abrir mão do seu papel de orientação, de dar o destino, de dar as características da caminhada para os seus filhos. Quando a gente construiu a casa que eu moro hoje, nós estamos morando 11 anos nela, então há 12, 13 anos atrás, a gente ainda não tinha um avanço tão grande dos smartphones. Pra você ter uma ideia, 12 anos atrás. Sim. O que a gente fez? A gente fez um corredor próximo aos quartos, com um espaço maior, que é a biblioteca, onde eu estudo, meu escritório de estudo, mas ele é aberto, justamente porque a gente queria controlar o que os nossos filhos estavam acessando no computador. E hoje a tecnologia mudou tão rápido que a minha casa ficou defasada nesse sentido, né? Porque a gente tem esse acesso fácil. Então, algumas coisas que eu fiz, né, pessoalmente. A gente não liberou o celular muito cedo, né? Às vezes, quando maiores, a gente liberava alguma coisa de tela lá pelos 5, 6, 7 anos num tablet, mas com conteúdo bem restrito. Depois, o celular pessoal, eles só tiveram depois dos 12, 13 anos, né? Com acesso, com a gente tendo direito a ver o que eles estavam vendo. Não levar esse celular na escola, não levavam, né? Em hipótese alguma. Então a gente começou a colocar alguns limites, e é necessário a gente fazer isso. Até porque quem estuda tecnologia estuda principalmente as questões neuropsíquicas, né? Como a gente faz para ganhar atenção. E a atenção tem a ver com liberação de dopamina. Então as redes sociais, os vídeos estão cada vez mais curtos, mais rápidos, para interagir, a gente liberar dopamina daquela surpresa e de repente já fica entediado e já libera outra surpresa. Então a gente tem visto uma geração de pessoas viciadas, adultos também, mas principalmente jovens e crianças, viciados no celular, dependentes da tecnologia, e isso tem levado a complicações graves, a depressão, ansiedade, crises, ideações suicidas, né, pensamentos suicidas. Então é importante que o pai e a mãe não delegue a função primordial da sua existência na família, que é justamente de ser o pai, de ser aquele que
que está junto, que provê, que dá direção. Doutor, qual que é a idade? Qual que é a idade para a criança começar a ter um celular, por exemplo? A Sociedade Brasileira de Pediatria, seguindo recomendações internacionais, fala para a gente não expor a criança em nenhum momento na tela até os 2 anos. Certo. Dos 2 aos 8 anos, a exposição deve ser de no máximo 30 minutos por dia com supervisão. Porque, gente, está muito assim, você entra numa rede social e você acessa lá um desenho, o nome de um desenho animado. Quando você começa a andar, percorrer os vídeos, de repente tem vídeos pornográficos, por exemplo. Né? A gente tem que ter muito cuidado nesse excesso. E o ideal, até o próprio pessoal que criou a tecnologia, Steve Jobs, o pessoal da Microsoft, o Bill Gates, todos eles deram celulares para os seus filhos com 13, 14, 15 anos. Então o ideal é isso, você deixar só lá na adolescência, que o seu filho tem um caráter relativamente já formado, que o relacionamento familiar está bem legal, aí você pode presenteá-lo com o celular, mas com condições, com troca de informações, com essa possibilidade de rastreio, de manejo, de supervisão. Você tem os eventos do dia, quando você vê já está passando o horário e você perdeu o tempo na rede social, imagina uma criança que não tem essa maturidade. Né? Isso é muito sério. Doutor, nós vamos fazer um pequeno intervalo agora, porque daqui a pouco a gente vai falar como ser pai sem sacrifício. E eu quero já pegar o problema quando ele já está lá na família, né? Porque nós estamos falando hoje do ideal, mas a gente vai pegar aquele momento em que o filho tranca a porta, não quer conversar, às vezes só conversa por mensagem, às vezes a pessoa está na mesma casa, liga para o filho, vamos almoçar, que o almoço está pronto. Daqui a pouco, então, o senhor vai voltar para a gente falar mais sobre isso, tá bom? Ok. É rapidinho, gente. No próximo bloco você vai conhecer muito mais sobre o livro Pai Sem Sacrifício, uma obra que visa auxiliar as famílias nessa busca por uma convivência mais saudável. É daqui a pouco. Agora está ainda mais fácil para você contribuir com as obras do Divino Pai Eterno. A Associação Filhos do Pai Eterno conta com mais uma chave Pix. Basta acessar o aplicativo do seu banco na área Pix e usar a chave pix@paieterno.com.br. É simples e prático. Colabore com essa família de amor. Eu já estou de volta e a conversa de hoje é sobre relacionamentos entre pais e filhos. O bate-papo é com o pediatra e psicanalista Fausto Flor Carvalho. Doutor Fausto, estamos de volta agora. Eu deixei algumas preocupações antes do intervalo. Claro que daqui a pouco nós vamos falar do livro, mas vamos pegar essa situação que hoje a gente vê muito comum. O filho passa, tranca no quarto e fica horas e horas sem falar com ninguém. Os pais não sabem nem o que ele está fazendo. E aí? Eu vou te dar um exemplo que eu li num relato de um pesquisador americano que faz muito trabalho com isso, com adolescentes e pais, e ele percebeu uma dificuldade de um pai que tinha essa dificuldade de colocar limites. E sabe o que ele sugeriu e o sujeito acabou fazendo e foi ótimo para o relacionamento daquele pai e filho? Aquele pai tinha um filho que entrava, batia a porta, começou a usar droga dentro da casa dele, ele brigando, e a situação chegando num ponto, pichou o quarto, deixou o quarto todo escuro, aquela coisa de rebeldia do adolescente. E ele tentando conversar com o filho, e um dia ele chamou e o filho subiu, e a vontade dele era ir lá e derrubar a porta na porrada, mas ele tinha sido orientado por esse orientador americano e ele seguiu a orientação. Ele deixou quieto, fez um café da manhã super caprichado no dia seguinte, serviu o menino e levou-o à escola. E foi para a escola achando estranho, que achou que o pai ia estar super bravo, e o pai fez exatamente aquilo como se tivesse agradado. Quando ele voltou da escola, que ele subiu correndo para o quarto dele, ele chegou, cadê a porta? Não tinha porta. E daí
esse menino voltou correndo. Pai, o que foi que você fez? Ele falou, o que eu fiz? Cadê a porta do meu quarto? Tá faltando a porta. Ele falou, seu quarto? Não, essa casa é minha. Eu queria ter acesso ao que você está vivendo. Como você não fez jus ao direito de se manter fechado, agora eu tenho acesso. E tirou aquela porta. Ele falou, só quando você se mostrar acessível a mim, eu vou devolver essa porta para você. E aquele garoto teve um insight ali e pediu perdão para o pai, e houve uma reconciliação, e eles trabalharam alguns meses com a porta aberta, até que voltou a ter a liberdade de ter a porta. Então a gente tem vivenciado, né, um período que as pessoas têm medo de colocar limites. Sim. Mas os filhos clamam por limites. Isso é importante. A criança pequenininha de 1, 2 anos que fica repetindo, ela sabe que você está falando para ela não colocar a mão na tomada e ela continua insistindo em colocar a mão na tomada. Ela está pedindo o limite. Ela precisa ter claro que aquilo é o limite para ela se sentir amada. Seria a autoridade de pai? A autoridade de pai. Sim, sim. Tem estudos científicos que mostram isso. É aquela coisa que é eventual, você vai lembrar na hora e qualquer telespectador vai lembrar. Tá a mãe falando, filho, vai tomar banho. Filho, vai tomar banho. Filho, vai tomar banho. Filho, vai tomar banho, vai tomar banho, vai tomar banho. O pai chega, fulano, vai tomar banho. Ele sai correndo, né? É como a gente que tem uma fé acredita que Deus deu essa responsabilidade especial para o pai. Há uma carga de autoridade, até pela voz grave, pela postura, que o filho, a filha tendem a obedecer essa palavra do pai de maneira mais imediata. Mas é preciso que ela seja exercida, também não é do nada que você consegue. Eu queria inverter agora, porque a gente percebe, muitos pais reclamam do comportamento do filho, que às vezes ele parece não ter sentimento, né? Ele está distante, é uma criança que às vezes... Criança não, vamos pegar o adolescente ali, vamos pegar ali 14, 15, 16, até 18 anos. Parece que ele está muito distante da família, parece que ele não... dá a impressão que ele não gosta da família. O que é isso? O adolescente, naturalmente, ele precisa ter um desprendimento da família para ele entender quem ele é. Ele precisa viver em convívio com grupos. Ele precisa ter grupos de identificação, de pessoas que gostam da mesma coisa, o mesmo bando, a mesma tribo. Mas para isso não ser tão marcante, a gente tem que construir desde pequeno um relacionamento muito bom com os filhos. Para que eles saibam que o pai e a mãe sejam pessoas de confiança. Porque daí, por mais que eles estejam procurando uma tribo, se acontece alguma coisa ali, que ele sabe que não é correta, ele vai ter aquele pensamento, puxa, meu pai não aprovaria isso, minha mãe não aprovaria isso, e a tendência é se apegar de novo à família. O que a gente nota é que tem pais que terceirizam a educação dos seus filhos para tablets, para celulares, para joguinhos, e deixam os filhos consumindo um monte de situações difíceis, por exemplo, jogos às vezes super violentos, e na adolescência, quando vem essa necessidade de distanciamento, esses filhos explodem em toda essa ebulição que tem, com todo aquele conteúdo lixo que ele recebeu das redes sociais, e aí sim há um distanciamento muito grande. Eu gosto muito de um texto que é o último verso do Velho Testamento, do Antigo Testamento na Bíblia, que ele fala, está falando de Elias, que Jesus depois identifica como sendo João Batista, que ele prepararia o caminho do Senhor e que converteria, voltaria o coração dos pais para os filhos e depois dos filhos para os pais. Como eu acho que nada ali está escrito por acaso, eu creio que é esse o movimento natural. Os pais têm que buscar o coração dos filhos. Quando os pais procuram o coração dos filhos, aí eles conseguem trazer os filhos para perto de si. Aí eu quero entrar no livro. O senhor buscou na Bíblia, esses ensinamentos para escrever esse pai sem sacrifício, foi isso? Isso, exatamente. A ideia de Abraão e Isaac, que sobe a montanha. Até a capa do livro, ela faz uma menção indireta a isso, um pai mais moderno, um filho mais moderno, um tempo frio, mas eles subindo no monte, indo lá para o monte do sacrifício. E a ideia foi buscar, na atitude de Abraão, um modelo de pai, E a gente nota que Abraão é o pai da fé,
o pai respeitado por todos os cristãos, por todos os judeus, né, que é visto como o pai da nação, e também pelos nossos amigos, irmãos muçulmanos, que também veem, né, eles têm uma tradição um pouco diferente, acredito que é Ismael e não Isaac no sacrifício, mas eles consideram Ibrahim, né, eles chamam de Ibrahim, como uma referência de fé. Então, ele é o pai da fé, segundo a Bíblia, né? Então, esse pai da fé, ele traz atitudes nesse movimento, nesse chamado de Deus que parece loucura aos nossos olhos, né? Que Deus pede para sacrificar um filho, e ele tem uma série de atitudes ali, como, por exemplo, ele é extremamente sensível à voz de Deus, ele é muito proativo, né? Abraão já era um homem de 100 anos, mas ele vai cortar a lenha, ele vai preparar tudo, ele vai colocar o filho e os servos para ir no caminho. Ele chega no momento, toma a decisão, olha, fiquem aqui, rapazes, que nós vamos lá sacrificar a Deus e adorar. Então, tem uma série de coisas que a gente aprende olhando para esse texto, e o livro tem 120 páginas, são 15 capítulos curtos para os pais de hoje em dia, que quase não tem tempo, mas são reflexões pontuais, carregadas de pitadas de coisas que acontecem no dia a dia, da minha vivência como pai, com meu pai, com os meus filhos, que a gente traz para esse livro, para que o pai reflita, que às vezes pequenas atitudes dele podem ter reflexos eternos, né? E é importante que o pai olhe para esse exemplo de Abraão. Doutor, para encerrar o programa, eu vou deixar aqui uma mensagem do Papa Francisco para o senhor. Eu gostaria de um comentário seu sobre esse assunto. O Santo Padre fez uma advertência durante uma audiência geral no Vaticano em 2015. Ele fez uma alusão a famílias e o momento das refeições domésticas. O Papa Francisco falou o seguinte, abre aspas, uma família que quase nunca faz junta as refeições, ou que à mesa não fala, mas assiste à televisão ou olha o celular, é uma família pouco família. Eu queria a avaliação do senhor. Concordo totalmente com o Padre Francisco, com o Papa Francisco, até cito ele no meu livro, e concordo isso, né? Eu lembro da minha avó comentando, né, que você conhece uma pessoa quando você já comeu pelo menos 1 quilo de sal junto com ela, né? Comer 1 quilo de sal, a gente que consome aí em torno de 5 a 10 miligramas de sal por dia, exige pelo menos aí, umas 10 mil refeições juntas, né? Mas essa convivência de estar junto, partilhar o pão, olhar olho no olho, porque é nesse momento de comunhão que se abre a alma, né? A alma humana, a gente começa a falar, o filho comenta sobre o que aconteceu na escola, o pai pode comentar sobre um evento no trabalho, pode comentar sobre a graça de Deus, falar sobre o texto. Então a Bíblia é pródiga em chamar a gente para esse convívio familiar. Jesus fazia isso, né? Vivia com seus discípulos o tempo todo ali, comendo junto, participando, e é necessário que a gente faça isso com os filhos. Separe pelo menos uma refeição por dia, e pelo menos um momento da semana diário para ter esse momento de convivência com seus filhos. Isso fará grande diferença na sua vida. Longe do celular. Longe do celular desligado, né? E olha que esse celular de pediatra toca o tempo todo, né? Mas a gente tira o som e deixa desligado um pouquinho, avisa o hospital, 20 minutos, 1 hora, né? No livro eu comento, eu fiz momentos de 1 hora com cada filho, e isso foi excelente para o desempenho escolar, para a autoestima, para eles entenderem qual a identidade deles. Um momento. Um filho gostava de esportes, de bicicleta, vôlei, basquete. O outro filho queria tomar sorvete. Não tem problema. Mas um momento de 1 hora do pai com o filho. Isso é essencial. Por semana, um momento. Todo mundo consegue. Doutor Fausto Flor Carvalho, muito obrigado por esse bate-papo aqui com a gente no programa Parlatório. Foi muito bom. Estou aprendendo, porque eu também sou pai, tenho 3 filhos. Estou aproveitando essa entrevista para cada vez melhorar esse papel de pai e esse relacionamento com os meus filhos. Muito obrigado pela participação do senhor, tá bom? Eu que agradeço. Um abraço a todos aí da TV Pai Eterno. Tá certo. Gente, eu agradeço também a você que me deu a sua audiência em mais essa edição do Parlatório. Boa semana para você e até mais.